Imagina que nós temos uma pessoa que quer começar a treinar e que compra os seus ténis, a sua roupinha e agora vai começar a fazer um jogging. E quais são os fatores que vão limitar essa pessoa de otimizar a respiração? Ou neste caso, de limitar a sua capacidade de respiração para fazer a atividade que queria fazer, nomeadamente que é a corrida. Ok. Obviamente que sabe-se que a respiração está muito associada também à função biomecânica da caixa respiratória. E isso tem impacto na musculatura respiratória, nomeadamente no diafragma. Uma das coisas que tem impacto a esse nível, e houve um estudo em 2016 que o comprovou, tem a ver com a própria postura da pessoa, a postura de cabeça avançada, uma postura muito típica hoje em dia, muito associada à tecnologia. Isso tem impacto naturalmente na biomecânica da caixa respiratória, tem impacto na utilização do diafragma enquanto o principal músculo respiratório e, para além disso, o que esse estudo veio mostrar é que aumenta a ativação da musculatura acessória. No fundo, a incapacidade de nós expandirmos o diafragma para baixo. Exatamente. E ao estarmos colapsados aqui, Exatamente. Vamos aumentar os músculos auxiliares, aqueles que estavas a falar, no trapézio, no elevador da escápula, os escalenos, para tentar superar, em vez de o diafragma expandir para baixo. Sim. Tu vais tentar expandir as costelas para cima, não é? Exatamente. É isso que acontece. E, aliás, isso vê-se muito nas pessoas que têm esse comportamento sedentário, muito associado à tecnologia, a forma como utilizam muito mais a musculatura acessória, só olhar para o esternocleidomastoideo machadeu, os escalenos, trapézio, toda a tensão que têm aqui e o impacto que naturalmente isso tem na performance do dia-a-dia. Agora imagina colocar isso em exercício. Pois, eu acho que o grande problema das pessoas é que quando vêm ter connosco não é o problema, é há quantos anos é que tem esse problema. E muitas vezes agora temos muitas pessoas a falar que a postura é uma consequência, nós não podemos estar sempre atentos à postura, isso é uma maneira de nós tentarmos corrigir os clientes, mas é momentâneo, não fixa, não é permanente, não é? O que faz sentido, porque nós depois automaticamente quando começamos a ficar distraídos limitamos um bocadinho essa consciência e focamos ou temos focado para a atividade que nós temos de fazer, mas é importante salientar, como disseste bem, foi que se uma pessoa passa N horas nessa posição, N meses, N anos, e depois, momentaneamente, agora no 2026, naqueles desejos de agora vou começar a fazer algo, e não tendo em conta o passado que teve de sedentarismo e quer começar uma atividade física, tem que ter isso em conta. Claro, sem dúvida. Aliás, tem que seriamente pensar, tem que preparar o seu corpo para recomeçar a atividade física, não é de um dia para o outro. E então, qual seria, na tua opinião, as dicas importantes para tu começares a otimizar a respiração numa situação em que a pessoa começa a correr, não tem objetivamente ainda a noção de que tecnicamente há muita coisa para evoluir, mas que os 3 primeiros passos que são necessários para ela começar a ganhar consciência de uma boa postura e otimizar essa respiração em relação à atividade que ela quer desempenhar. Ok. Uma das coisas, e de acordo com esse estudo e na consequência desse estudo, uma das coisas que a pessoa tem de pensar seriamente é, o posicionamento da sua cabeça em relação ao resto do corpo. E isso, obviamente, é multifactorial, há N fatores que podem estar associados, mas, acima de tudo, o posicionamento da cabeça em relação ao resto do corpo, nomeadamente no alinhamento com o ombro, a pelvis e tudo o resto, é fundamental para garantir que eu possa utilizar a minha caixa torácica durante a respiração. E isto, naturalmente, está associado não só à sua postura do dia-a-dia, como também à postura a nível da atividade física. E para isso não só é importante a consciencialização dessa mesma postura, e daí entra um pouco aquela questão que falaste há pouco de a nossa postura, ela é em muitos casos inconsciente, porque é a forma que nós adotamos para reagir com o envolvimento. Mas se nós tivermos algumas dicas, por exemplo, quando vamos correr, focar o nosso olhar à distância,
para nos mantermos o mais direto possível, em vez de focarmos o olhar em baixo. Isso é uma dica importante, né? O focar no horizonte. Exatamente, só isso já muda em muito a nossa o sistema vestibular, a visão, não é? Exatamente. A parte da visão é muito importante. É lógico que as pessoas têm um problema que muitas vezes, se tiverem que começar uma atividade, eu aconselho sempre numa situação plana em que ela antecipadamente já sabe que o piso é adequado, não há aquele precalço de ter ou raízes ou pedras em que nós estamos a limitar essa capacidade de visão no horizonte, mas sim estamos a olhar para o chão. Então seria uma das coisas que numa fase inicial, para as pessoas não se preocuparem com o chão e com a dificuldade de se deslocarem, começarem a ter mais a noção de que, ok, eu tenho esta segurança, então eu vou olhar para o horizonte e vejo que ao fundo não está nada alterado, então eu consigo manter esta postura. Essa seria a primeira dica. Claramente, sim, perfeito. É uma excelente dica para otimizar. Outro aspecto muito importante, e de acordo com isto que agora estamos a falar, é também, inicialmente e antes de iniciar a corrida, digamos que utilizar algum tempo para poder libertar a musculatura anterior, que grande parte das pessoas tem a musculatura anterior, grande peitoral. Ok, então é exatamente o que tu estavas a dizer, essa musculatura anterior. Estavas a falar do peitoral, seria toda a musculatura que envolve a parte da frente. A parte da frente do corpo, exatamente, pelo peitoral da altura anterior, porque associada a esta postura existe também a rotação interna do ombro e a flexão da computador, os telefones, guiar. Que é muito importante a libertação desta musculatura através de exercícios de libertação miofascial, através de alongamentos ativos e, obviamente, a ativação da musculatura posterior para, no fundo, estimular este posicionamento. Porque, voltando outra vez à questão do inconsciente, o inconsciente no nosso comportamento motor está muito dependente da nossa própria percepção. E a nossa própria percepção tem várias vertentes, uma das quais é a vertente articular e outra é a vertente cutânea. Okay? Quanto melhor for a informação que chegar cá acima ao nosso cérebro dessa postura, melhor vai ser o nosso comportamento motor. Então, o que faz todo sentido. E vai um bocado ao encontro da nossa filosofia, que não é alongar, é estimular. Exatamente. Então, o que tu estás a querer dizer, e é um ponto muito importante, é que as pessoas fazem muito um alongamento ou um estiramento passivo, mas não fazem isso de uma maneira consciente em que a musculatura posterior é aquela que está a ser solicitada. Exatamente. Então há que fazer alguns exercícios para ganhar essa consciência, não é? Ativando e no fundo contraindo a musculatura tal posterior que está atrás e ganhar essa consciência de uma maneira inicial antes da corrida e começar a ter essa postura disponível antes de começar a corrida. Exatamente. É isso que queres dizer? É isso mesmo. Portanto, esse é um aspecto. Isso passa por quais seriam as dicas que tu irias dar, por exemplo? Começar com exercícios de libertação miofascial com uma bola de lacrosse, por exemplo, a musculatura peitoral, começar com a libertação do próprio solo ilíaco, com uma estimulação diafragma, trabalhar também alguns alongamentos ativos que envolvessem naturalmente a musculatura posterior, romboides, os trapézios médios e tudo, concomitantemente a este trabalho, porque sabe-se também que quanto melhor tiver ativada a musculatura posterior, maior inibição vai ter a musculatura anterior e, obviamente, melhorando a questão postural. E há uma coisa muito importante, que nós estamos aqui a falar de uma componente muito linear, que é anterior e posterior, mas há uma questão muito importante, que nós ainda não falamos, que é a fase espiral, ou a rotação, no fundo a contralateralidade. E isso acho que é um dos fatores mais importantes que as pessoas estão a não ter a noção da importância desse tipo de estímulo. Que estamos a falar numa situação bastante linear, para as pessoas perceberem que no fundo, a parte posterior que tem que ser ativada e a parte anterior tem que ser libertada, mas não é a corrida à Robocop, não é? Nós temos que ter a capacidade de rotação e essa linha espiral, que eu muitas vezes falo de o chamado coil, no fundo é uma mola que vai atuando e vai arranjando uma capacidade de sinergia entre o agonista e antagonista para ter essa capacidade de resposta que tu estás a ter, no fundo muito linear, que é a parte anterior e posterior, no fundo são agonistas, não é? E no fundo antagonistas, uma opõe a outra, mas se nós tivermos uma relação
de uma e de outra, de uma maneira, uma ação pendular ritmada, sem resistência, nós conseguimos otimizar a corrida. E é nesse sentido que a tal terceira fase seria a otimização dessa rotação. Claro. Correto? Claro. Para irmos em frente, temos que fazer um movimento rotacional. Ele está sempre associado. É um pouco aquilo que tu disseste. Nós não andamos como o Robocop. Nós, naturalmente, a componente rotatória tem que estar sempre presente na locomoção. E tem que estar otimizada. O que tu estavas a dizer era, primeiro, de ganhar essa consciência da parte da extensão, começando pela autolibertação miofascial, do diafragma, dos músculos anteriores, dos flexores, do peitoral, ganhar essa capacidade de tirar essas aderências, essa restrição. Depois falaste na segunda fase, que é ativar a musculatura posterior, exatamente, os romboides, os trapézios, os dorsais, no fundo os deltoides posteriores, no fundo é a musculatura que responsável pelo posicionamento oposto do que as pessoas estão, não é? No fundo, a ativar essa musculatura. E terceiro, a capacidade de rotação e a fase agonista-antagonista ser uma fluidez e não uma resistência. Será essas três principais fatores para terem uma boa capacidade de locomoção ou de corrida e a partir daí terem a capacidade de extensão que vai otimizar a capacidade de expansão do diafragma para baixo e não utilizarmos os músculos auxiliares, como tu disseste bem, como consequência de uma disfunção, mas sim agora como consequência de um posicionamento correto que vai melhorar a capacidade de oxigenação. Exatamente. Que vai ao encontro das necessidades do cliente, que é aumentando o fluxo sanguíneo, mas aumentando a capacidade de oxigenação para ter mais capacidade de resistência durante o esforço. Será isso? Exatamente. Correto. Exatamente. Correto. Ótimo. Sem dúvida, 3 fases. E depois, num futuro, podemos discutir outras coisas que também são importantes e que têm impacto na respiração, nomeadamente os pés. Os pés, ok. Os pés. Boa. Há muito que falar sobre os pés. Então o próximo episódio vai ser sobre os pés. Eu quero isto dos pés.